Olá papai, olá mamãe, eu sou a Lucia Almeida da Escola de Paz. Olá você que cuida. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessas diferentes constituições de família que a gente tem por aí e como lidar com isso, né? Como lidar com essas famílias diferentes. Primeiro assim, eu digo para vocês que eu espero o dia em que a gente não vai nem precisar falar sobre isso, que as pessoas normalmente já tenham se acostumado, já saibam respeitar essas constituições diferentes de família e inclusive que elas entendam que o respeito é a base de tudo. Não importa se a família é constituída por um pai e por uma mãe, né, casados, bonitinhos, que criam seus filhinhos, ou por uma mãe sozinha, que cria o seu filho separado do pai, né? Mas os dois são pais. Quando tem a separação, mulher e homem, não tem a separação, mãe e pai, só se separou o casal. O pai e a mãe são sempre pai e mãe, então não importa se a constituição pai e mãe casados ou pai e mãe separados, não importa se uma mãe que decidiu ficar grávida ou aconteceu de ficar grávida e só ela assumiu essa gravidez e esse pai ele não existe de forma presente, né? Ele só existiu na concepção, a criança não conhece, só tem essa mãe. Ou o contrário, né? Um pai que cria o seu filho sozinho, isso seja tanto uma mãe com filho biológico ou adotivo, ou um pai com filho biológico ou adotivo, ou que sejam até casais de duas mães criando uma criança, né, biológica, seja de uma dessas mães, ou adotivos, dois pais criando um filho, não importa a constituição. Se existe amor, se existe respeito, se existe conversa, se existe entendimento de que essa criança vai trazer sim ao longo da vida perguntas, questionamentos, ou talvez não, a respeito de por que a minha coleguinha tem uma mãe e um pai e eu tenho dois pais, ou eu tenho duas mães, ou eu tenho só uma mãe e não conheço meu pai, ou eu tenho só um pai e não conheço a minha mãe. Eu acho que isso acontece de uma forma mais tranquila. Lógico, cada ser humano é um, cada criança é uma, vai lidar com a mesma questão de formas diferentes. Mas o que a gente tem que ter sempre muito claro é que usar o diálogo e a verdade com as crianças é a forma mais certa de resolver qualquer questão. Então, se você tem aí na sua sala de aula, se você tem na sua família essa constituição diferente, né? Que hoje em dia já nem é mais diferente, é o que a gente encontra de mais comum, de mais corriqueiro nas famílias, entenda e aprenda a respeitar, né? A conversar, porque se a gente estabelece um vínculo de amor e de respeito com os pequenos, eles conseguem entender tudo. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, família, e aí você tem lá famílias constituídas de formas diferentes, né? Que tem fotos só da mãe com a criança, porque o pai não é presente, ou porque a criança nem conhece o pai, duas mães, dois pais. Os pequenos, principalmente os muito pequenos, para eles é tudo muito natural. Ao longo da vida que eles vão percebendo que para nós adultos isso não é natural, isso causa extrema estranheza, que eles vão apontando e começando a questionar. Mas por quê? Mas como? E o que a gente faz? A gente diz, ah, não sei. Não, a gente responde. Por quê? Porque ele tem dois pais. Ele tem dois pais porque o papai se apaixonou pelo outro papai e resolveram ter um filho. Ah, isso é normal, não é normal? Filho, isso é a escolha que eles fizeram, né? Não cabe a gente julgar normal ou anormal essa situação. Cabe a nós adultos mantermos uma relação de respeito com qualquer escolha de qualquer indivíduo. Então a gente tem famílias de pai e mãe que criam filhos e tudo certo, tudo ok. A gente tem famílias de pai e mãe que criam filhos e atravessam por problemas e atravessam por questões de educação, por questões de limite, por questões de comportamento. Então a gente tem de tudo. Tem pais, né, dois pais juntos que criam filhos
e tudo bem, passam aí por uma educação tranquila ou não, que passam por uma educação conturbada, por questões de limites, enfim, a gente tem de tudo. O que a gente não pode ter e não pode ensinar aos nossos filhos, aos nossos alunos, às nossas crianças, é a falta de respeito ao outro, né? Eu sempre digo, às vezes as pessoas falam assim, eu não estou fazendo apologia a nada, mas dois casais de gay incomodam, né? Dois homens se beijando, duas mulheres se beijando em público incomoda. Incomoda também você ter um homem e uma mulher se agarrando numa situação que não é propícia àquilo. Se você está num jantar, todo mundo conversando e de repente um casal, uma mulher e um homem começa a se agarrar, vai ser uma situação esquisita. E aí não importa se é uma mulher, se são duas mulheres, se são dois homens ou se é uma mulher e um homem. A mesma coisa na constituição de família. A gente tem questões, a gente se pergunta, a gente pensa, não, mas como vai ser para essa criança? Sim, né? A gente não precisa ser hipócrita e dizer, não pensamos, está tudo certo. Mas a gente vai trabalhando isso, como a gente vai trabalhando a questão de pais separados. Eu acredito que lá na década de 60, na década de 50, como começou essa questão da separação, a questão era muito assustadora, né? A gente não sabia o que seria desses filhos de pais separados. A gente sabe aí que teve uma era até de muito preconceito, que casais que não eram separados não queriam deixar os seus filhos se misturarem com casais de filhos separados. Como hoje em dia algumas pessoas ainda ficam meio numa situação de como é o meu filho lidar com o filho de um casal homoafetivo. Então, assim, gente, como é lidar com o mundo? A gente precisa lidar com o mundo, precisa viver, precisa estar no mundo para saber o que vai acontecer, para deixar as coisas acontecerem. Sempre estabelecendo relações de respeito, sempre tendo o limite de que eu não posso impor a minha vontade à vontade do outro. Então, o respeito que eu demonstro pelo outro ser humano é o mesmo respeito que o meu filho, que a minha filha vai aprender a demonstrar por todo mundo. E isso não importa se é um casal hétero, se é um casal homoafetivo, não importa. A gente precisa aprender a respeitar, a lidar com as diferenças. A gente fala das diferenças raciais, a gente fala das diferenças culturais e a gente tem que lidar com todas as diferenças, né? A gente tem que respeitar o outro e respeitar a escolha do outro. E o outro também precisa respeitar as nossas escolhas. Então, assim, o respeito ele tem que ser uma mão de via dupla, né? Não pode ser nem o respeito só ao hétero e nem o respeito só aos casais homoafetivos. O respeito tem que ser a todos. Então, se a gente tem esse cuidado, tudo dá certo. Na escola, no convívio social, em todas as esferas, tudo acaba dando certo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo, de fazer os seus comentários, de deixar as suas dúvidas, as suas perguntas. Se inscreva no canal da Escola de Paz. Deixe sempre um recadinho pra gente, que é muito gostoso saber o que você achou dos nossos vídeos, e indique o canal da Escola de Paz para outras famílias. A gente também está no Twitter, também estamos no Instagram, temos uma página da Escola de Paz no Facebook. Estamos aí na mídia social para falarmos a respeito de educação, para falarmos a respeito da infância, para ajudarmos as famílias, os pais, a lidarem com os diferentes assuntos que aparecem aí na vida dos pequenos. Até a próxima!